A paz, queridos. Estamos dando início a mais uma pré-aula. Esta ferramenta que vai lhe auxiliar no preparo da lição da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, estamos aprendendo o tema A Igreja e o seu Testemunho, as recomendações de Cristo nas cartas pastorais. O comentarista deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato, presidente das Assembleias de Deus do estado do Rio Grande do Norte. Então, nós vamos estar iniciando neste momento a quarta lição, e tem como tema pastores e diáconos. Deus, ele tem muito a nos ensinar através deste tema. Na terceira lição, o pastor Elinaldo, ele abordou o seguinte tema: a oração e as recomendações às mulheres cristãs. Meus irmãos, quando nós vamos dar início nesta quarta lição, é necessário nós trazermos à tona a última lição, quando o apóstolo Paulo, ele recomenda o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, que fizesse orações, 4 tipos de orações. E após estas orações, ele também ensinou aquele jovem pastor a dar conselhos, a ensinar aquelas mulheres cristãs a forma delas viverem, a forma delas se comportarem. Ao passo que, nesta quarta lição, nós vamos estar abordando um tema de suma importância que está inserido lá no terceiro capítulo, a primeira epístola de Timóteo, do versículo de número 1 ao versículo de número 4. E quando nós vamos estar analisando estes versículos, que diz bem assim: esta é uma palavra fiel, e se alguém deseja o psicopata, excelente obra deseja. Deixa-me já abordar esta palavra de Paulo a Timóteo, quando ele está nos dizendo, esta palavra é fiel. Quando ele está abordando para Timóteo, iniciando o capítulo de número 3 desta epístola, ele inicia de uma forma encorajadora a este jovem pastor. Por quê? Quando ele usa esta palavra é fiel. Esta palavra fiel aqui, no original, está falando para nós que seria um contrato. Contrato esse que, uma vez selado, uma vez feito, não poderia ser revogado. Então, meus amados irmãos, analisando todo este contexto desta epístola, Paulo, ele nos dá grandes lições. A primeira lição, ele apresenta para nós 2 cargos ministeriais, cargos esses que são pastores e diácono. Ele começa o texto bíblico dizendo bem assim: quem deseja o episcopado. O episcopado aqui seria um cargo ministerial, embora ele está dizendo que aquele que deseja, este excelente obra deseja, mas não quer dizer que todos aqueles que desejam vão adquirir, nem todos que desejam ser vão alcançar. Por quê? Senão a Bíblia estaria entrando em contradição, porque lá na carta que o próprio Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 11, diz bem assim, que a vocação pastoral, a vocação de profeta, a vocação de mestre, isto é um dom de Deus. Embora, quando a pessoa é chamado para o santo ministério, Deus, ele usa um pastor para
está separando esta pessoa para o ministério. E esse ministério, depois, ele é reconhecido pela igreja e assim a pessoa cai na graça do povo. Embora nós vemos por aí alguns pastores que foram separados, que foram chamados para o santo ministério, todavia não tinha a vocação. Mas neste momento nós vamos estar abordando algumas recomendações paulinas, as quais ele deixa, porque só querer almejar não era tudo. Precisava ser chamado, precisava ser vocacionado, precisava ter a chamada da parte de Deus. Eu gostaria de dar uma orientação aos nossos professores desse domingo, que não deixem as suas aulas se tornarem discussões aleatórias, porque aparecerá muitos obreiros, muitos pastores, muitos diáconos, com respeito aos tais, que vão estar tentando justificar o seu cargo ministerial, dizendo que Deus mostrou alguém, dizendo que foi uma revelação de alguém. Mas nós temos que ver que todos estes cargos, eles têm que estar preenchidos com os requisitos que Paulo disse para Timóteo. Porque quando Paulo, meus irmãos, ele pega estas recomendações e passa para Timóteo, ele tinha um objetivo. Primeiro, porque naquela ocasião, quem expressava o seu desejo, quem expressava a sua vontade de estar diante da obra do Senhor, estava assinando a sua sentença de morte, estava assinando a sua própria prisão. Então, por isso que Paulo, ele começa o capítulo de número 3 dizendo que fiel é esta palavra. Então, todos aqueles que quisessem exercer esse ministério, não era um fruto da sua imaginação, não. Se eles desejassem, Deus estaria achando neles graça e assim lhes vocacionando. Então, o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro que esta função, tanto de pastor como de diácono, não deveria ser ocupada por pessoa despreparada, por pessoas sem vocação para exercer estas funções. Eu gostaria de já chamar a atenção dos irmãos. Qual é a diferença de cargo para função? Existe uma função muito grande, meus amados, de cargo para função. Um só exemplo: aquela pessoa que tem um cargo de pastor, qual é a função dela? A função dela é pastorear, tomar conta de um rebanho, pastorear um rebanho. Todavia, se ela tem um cargo de pastor, uma carteira de pastor, e não exerce a sua função, ela só tem um cargo, ela não tem uma função. Em cima desse princípio, eu já gostaria de vos chamar a atenção. Nós temos, com todo respeito, dentro das igrejas por aí, muitos cargos distribuídos. Porém, não temos pessoas exercendo a função. Função essa que deveria ser de estar tomando conta do rebanho do Senhor, pastoreando as ovelhas que Cristo salvou. Então leve isso para a sua sala, leve essa discussão para os seus alunos, a diferença entre cargo e função. Nós vamos ver que existe, para ser chamado por Deus, para ser um vocacionado por Deus, alguns requisitos que Paulo dá
para estas pessoas. O primeiro ponto da nossa lição diz bem assim: quem deseja o psicopata, aí o primeiro subponto diz: excelente obra deseja. Nós vamos ver que existe pelo menos, o comentarista deixou para nós 3 pontos distintos que é necessário nós abordar: a chamada e o preparo. A chamada, ela vem de Deus. A chamada, ela vem de cima. A chamada, ela vem do alto. Todavia, esta pessoa, ela é chamada. Deus orienta o pastor da igreja local para estar separando este candidato ao santo ministério, tanto de pastor como de diácono. E esta pessoa, ela fica, este aspirante ao ministério, ele fica sendo provado. Segundo a recomendação paulina, ele deveria ser observado por um período. E se ele fosse aprovado, esta pessoa seria separada para este santo ministério. Todavia, durante este período de provação, ele estaria exercendo já esta função. E se ele fosse realmente chamado por Deus, ele cairia na graça do povo. Se não, vejamos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, versículo 23, Paulo e Barnabé escolhem anciões para estar exercendo este cargo. Nesta ocasião, o cargo de pastor, ele tinha o nome, ou ele tinha algumas nomenclaturas que eram semelhantes. A pessoa era chamada ora de bispo, ora de ancião, ou ora de pastor. Todavia, este cargo ou esta função deveria ser exercida por pessoas maturas ou pessoas que tinham sido realmente chamados por Deus. Os cargos, meus irmãos, de pastor, evangelista, presbítero, diácono e auxiliares, são cargos que foram colocados dentro de algumas igrejas. Vamos falar agora da nossa casa, a Igreja Assembleia de Deus. Esses cargos foram colocados ali para estar organizando a igreja de uma forma geral. Todavia, estes cargos, eles não têm algumas origem dentro da Bíblia Sagrada. Existe dentro da Bíblia somente o cargo de pastor e diácono. Então, existe esses 2 cargos. E nós vamos estar falando as recomendações para o primeiro cargo, o cargo de pastor ou ancião. Nós vemos que esse cargo, ele vem acompanhado por pelo menos 15, dependendo da interpretação ou da Bíblia a qual a pessoa está baseando o seu estudo, vem pelo menos 15 ou 16 qualificações para a pessoa que deseja exercer um cargo de pastor. Ou seja, a primeira qualificação paulina, a primeira qualificação que Paulo deixa para Timóteo quando ele fosse escolher esse ancião ou esses pastores que estivessem diante do rebanho do Senhor, deveria ser homens irrepreensíveis. Homens, irmãos, que não viessem a ser reprovados. Homens que não viessem ter nada que viesse desabonar a sua conduta. Homens que tivessem a sua conduta ilibada. Então nós vemos que não é fácil exercer
o cargo de pastor. A segunda recomendação ou a segunda qualificação para este cargo. A segunda qualificação que Paulo deixa, que essa pessoa que era aspirante ao cargo de pastor, ele deveria ser marido de uma mulher. Ele deveria ser marido de uma mulher. Porque naquela ocasião era muito comum a poligamia. Então, pessoas que tinham mais de uma mulher. Então, Paulo, ele deixa bem claro que esta pessoa que viesse a exercer o cargo de pastor, ele deveria ser marido de uma mulher. Esta função deveria ser exercida especificamente por um homem. Não quero ser machista no nosso comentário ou no nosso estudo, mas se ele disse que esta pessoa, este pastor, deveria ser marido de uma mulher, então nós vamos ver que ele deveria ser marido de uma mulher. Então nós vamos ver que não poderia ser exercido por uma mulher, porque se esta pessoa é Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo diz que este aspirante ao cargo de pastor, ele deveria ser marido de uma mulher, significa dizer que esta função de pastor é um cargo privativo de homem. Então, não existe mulher pastora. Embora, por aí, existem algumas igrejas que aceitam, que até consagram, mas não existe cargo bíblico de pastora. Isto é um cargo criado, isto é um cargo que eles inventaram, mas não existe base bíblica para isso. Então, o terceiro qualificação que o apóstolo Paulo diz, ele disse que esse aspirante ao cargo de pastor, ele deveria ser vigilante, ou seja, deveria ser cauteloso, deveria ser prudente. Então, não pode ser pastor se não for cauteloso, se não for prudente. A quarta qualificação, ele deveria ser sóbrio. O que significa ser sóbrio? Deveria ser lúcido. Deveria ser alguém que não fosse uma pessoa embriagada, uma pessoa com lucidez para estar exercendo este cargo. Tem pessoas que, quando é consagrado ao cargo de pastor, ele se embriaga com a função e acaba fazendo algo que vem contradizer a sua função pastoral. Por isso que Paulo diz que ele deveria ser sóbrio. A quinta qualificação, ele deveria ser honesto. Irmãos, o cargo de pastor hoje virou símbolo de chacota, porque o que tem de pastor, perdão da minha expressão, que tem de pastor enrolado por aí, dá cheque e não paga, compra fiado e não paga, dá calote, mora de aluguel nas casas e não paga. Pastor tem que ser pastor honesto. Homem, para ter o aspirante ao pastorado, ele tem que ter compromisso com Deus. Ele tem que ser pessoa que não tenha com que de se vergonhar. Esta lição, irmãos, vai trazer à tona coisas profundas neste domingo. A sexta qualificação, ele tem que ser hospitaleiro. Tem que ser hospitaleiro. Embora nós temos que olhar esta qualificação aqui de hospitalidade do pastor com muito carinho, porque quando Paulo ele deixa essa recomendação, é porque na época dele as pessoas se deslocavam de um lado para o outro, ou aquele que estava na labuta do trabalho de pregar o evangelho,
ele não se disponibilizava de hotéis caros como os dias de hoje, ele não se disponibilizava de pousada ou de uma moradia. Então Paulo ele dá essa recomendação a Timóteo, que estas pessoas que fossem aspirantes ao cargo de pastor deveria ser hospitaleiro, porque é uma virtude dos patriarcas. Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 3 está escrito isso. Também é um dever de todo cristão recepcionar bem aquelas pessoas, aquelas que vêm até a nós. É lógico que temos que tomar muito cuidado com alguns espertalhões que vêm por aí, vêm de uma cidade para outra, trazendo às vezes uma carteirinha, às vezes até falsa, e nós acolhemos, damos guarida, e depois vamos ver o estrago que ele faz às vezes dentro do nosso lar, ou até mesmo dentro do rebanho do Senhor. Tome cuidado com este ponto. O terceiro ponto, irmãos, é um ponto de suma importância. Não deixe de você falar e abordar. Se for necessário, eu crio um desafio para você. Faça o seguinte: esse sétimo ponto, o pastor ou aquele aspirante ao cargo de pastor, ele deveria ser apto a ensinar. Deveria ser apto a ensinar. Quantos e quantos pastores que foram levados ao cargo de pastor e sequer consegue desenvolver um estudo, fica dias e mais dias, cultos e mais cultos, semana, meses ou até anos sem dar um estudo na igreja, porque não foram habilitados ao ministério de ensino. Então por que estão... A função de pastor, ele tem que estar habilitado a dar ensino, a ensinar, a orientar os novos crentes, os novos convertidos, aqueles que aceitaram a Jesus. Então, a pessoa que está habilitado ao cargo de pastor, ele tem que estar apto a ensinar. É por isso, meus irmãos, que muitas igrejas estão por aí frustradas. Pastores ou até obreiros que foram separados ao santo ministério, que sequer um dia sentaram no banco da escola dominical. Leva isso para a sua classe. Aquele que não está apto a sentar para ouvir, ele não está habilitado para ficar de pé para ensinar. Tem que primeiro aprender para depois ensinar. Então a chamada, ela vem de Deus, mas o preparo vem de nós. É nós que temos que se preparar. Não se limite somente a colocar um terno e uma gravata e ir para a igreja. Leia a Bíblia, prepara um versículo, vai pronto. Já tivemos caso de alguns obreiros que durante a escola dominical um dia precisou de dar uma aula e o pastor convidou um determinado irmão, e esse irmão, obreiro de uma patente até alta, disse que não estava pronto. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Da onde está a chamada desse cidadão? Então nós temos que ver, ele tem que estar habilitado para ensinar, apto para ensinar. Embora ele seja professor da escola bíblica ou não, ele tem que estar pronto para ensinar. Nós temos que ter a visão. Se um professor faltar, se um professor precisar de urgência ir trabalhar ou levar um parente no médico, então temos que estar habilitado a assumir a sala da escola bíblica dominical, habilitado a ensinar. A oitava qualificação: não dado a muito vinho. Guarde bem isso, não dado a muito vinho. A pessoa não pode ser viciada, beberrão, ou seja, tomar bebida alcoólica. Nós vamos até levar esse ponto para dentro da classe. Não dado a muito vinho, então pouco vinho pode também? Não. Também não. Por quê?
lá naquela época de Paulo. Alguns vão até questionar com você, guarde bem isso. Nós temos que ter bastante cuidado quando Paulo dá essa recomendação, que não seja dado a muito vinho. Porque lá no final da carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo de número 5, versículo 23, ele recomenda para que Timóteo beba um pouco de água e também um pouco de vinho por causa do estômago e das suas frequentes enfermidades. Aquele vinho ali era um vinho que não continha álcool. Era um vinho que ele tinha um valor terapêutico. Então algumas pessoas usam de desculpas para estar se embriagando. Usa até mesmo que lá no início nós vemos que Salomão também usou este costume. Que aquelas pessoas que carregavam lenha, os vinheteiros, aquelas pessoas eram durante a sua labuta, após a sua labuta, para refrescar daquele calor castigante, era servido para eles algumas taças de vinho. Então, isso não é desculpa, porque Paulo diz e deixa bem claro que não seja dado a muito vinho. Não seja, lá na nona recomendação, não seja espancador. Quantos e quantos pastores, irmãos, que são espancador? É costume de algumas igrejas e isso é correto. A pessoa que é aspirante ao santo ministério, o pastor chega até a esposa desse pastor e pergunta como que é a conduta dele dentro de casa. Porque tem pastores que foram levados sem esses requisitos. E tem tido um lar até mesmo cheio de desordem. De irmãs depois que de quando em quando confessa para outras irmãs que o teu esposo é uma pessoa espancadora. Lei da Maria da Penha para eles. Por quê? Esta pessoa ela não foi chamada por Deus. Existe o espancamento físico e o espancamento por palavras. Nós temos que ter bastante cuidado com isso. Espancar o nosso lar, a nossa família com palavras. Às vezes até palavra amaldiçoadora. Temos que ter bastante cuidado com isso. O décimo requisito que Paulo dá, deveria ser uma pessoa não cobiçosa de torpe ganância. Quantos pastores por aí, gananciosos, materialistas, só visa o lucro. Temos que ter bastante cuidado com isso. 11º, recomendação, deve ser equilibrado. 12º, não contencioso. Aquele camarada que busca contenda, que vai atrás da contenda. A pessoa que é chamada por Deus, ele traz paz aonde tem contenda. Ele traz amor aonde tem contenda. Aonde tudo está virando de cabeça para baixo, ele chega e traz repouso, traz guarida para aquelas pessoas envolvidas. Ele traz calma. Ele é uma pessoa de paz. 13ª recomendação, ele não é avarento. Aquelas pessoas que são idolatradas pelo dinheiro, temos que ter bastante cuidado com isso. 14º, que governe bem a sua própria casa, porque aquela pessoa que não governa bem a sua casa, como que ele vai cuidar da casa de Deus? Como que ele vai tomar conta do rebanho do Senhor? Agora eu te faço uma pergunta, leve isso para a sua classe. Se um pastor que tem filhos não crentes, ele é realmente chamado por Deus? Pode ou não? Claro que pode, irmãos. Desde que seja uma pessoa que tenha o respeito dos seus filhos. Embora, vamos trazer o exemplo para dentro da igreja. O pastor
e um pai de família, um pai que governa a sua casa. O pastor, ele orienta, ensina a igreja, mas nem todos os crentes recepciona aquele ensinamento. Então, assim são alguns filhos. Os pais são boas pessoas, eles até ensinam, orientam, mas os seus filhos não recebem os seus ensinamentos. Então, não há problema nenhum. A 16ª recomendação: que não seja uma pessoa neófito na fé, aquela pessoa, aquele novo crente, aquela pessoa que mal chegou, por ter às vezes um dízimo alto, por ter às vezes uma vida popular lá fora. Aí ele é levado ao santo ministério ainda novo, sem ser provado, sem passar pelas etapas, e depois lá na frente ele decepciona o pastor, decepciona a igreja. Ele é um neófito na fé, ele acaba sendo reprovado lá na frente, porque ele foi levado antes da hora. É por isso que Paulo disse que a ninguém impõe a mão precipitadamente. A 17ª recomendação de Paulo: que tenha um bom testemunho. Ele seja uma pessoa que tem um bom testemunho. Não só os que estão de fora, mas os que estão de dentro. Ele é um bom empregado, ele é um bom patrão, ele é um bom pai de família, ele é um bom vizinho. Algumas convenções por aí até exigem atestado de saúde mental, para ver se o cidadão ele tem o psique ideal, ele é uma pessoa equilibrada. Isto é recomendação bíblica: ser uma pessoa de bom testemunho para exercer o cargo pastoral. Vamos agora entrar no segundo ponto. A pessoa, para exercer o cargo de diácono, ele tem qualificações menos exigentes, porém são qualificações também bíblicas. Mas por que isso, professor? Porque qual é a diferença? Porque o diácono ele está abaixo do pastor, ele é inferior ao pastor? Não, nada disso. Embora na hierarquia ministerial ele está abaixo do pastor. Porém, o diácono, ele é uma pessoa chamada por Deus para estar servindo na área material. Ou seja, quando Paulo tira ou separa os diáconos para o santo ministério, para o ministério de diácono, a intenção de Paulo era a função de diácono, meus irmãos, ela tem tão grande importância como a função de pastor. Todavia, ela é uma pessoa, ela é uma função que vai dar assistência material. Porém, a função de pastor ela vai estar assistindo na área espiritual, ou seja, o pastor é aquele que é chamado para estar na área da oração, na área do ensino e na área da pregação da palavra. Então essa pessoa, ela tinha mais qualificações, porque o diácono, ele ia estar assistindo na área material, ou seja, servindo a mesa. Ele iria estar na obrigação de estar servindo os órfãos, as viúvas, visitando. Hoje, irmãos, este cargo, ele ficou um cargo assim, até mesmo sem muito valor. Hoje, quando se lembra de diácono, se lembra de cargo de pessoa que vai estar levando copo
de água para o pregador somente, aquela pessoa que vai tomar conta de criança. Não, se coloca a função de diácono para os novos crentes, e deveria ser pelo contrário, porque nas recomendações de Paulo, a pessoa que fosse chamado para o cargo de diaconato, ele deveria ser pessoa também chamada com algumas qualificações. A primeira qualificação que nós vamos ver, eles deveriam ser pessoas honestas. Por que deveria ser pessoas honestas? Esse honesto aqui, ele é diferente daquele honesto lá do pastor. Mas por que? Explica, professor. Vou te explicar agora. Este honesto aqui seria irrepreensível. Seria irrepreensível. Ou seja, porque o diácono é aquela pessoa que vai mexer com dinheiro, que vai mexer com as ofertas da igreja, que vai mexer com os dízimos da igreja. Ele vai estar com esta responsabilidade. Certa vez, houve-se um questionamento à mulher de César. Questionaram a mulher de César. César levou a mulher dele diante do povo, o imperador César, e eles questionaram a sua conduta. E ele, duvidoso da conduta, ele não duvidava da conduta da sua mulher, ele confiava nela, mas o povo tinha uma certa desconfiança da mulher dele. Então, o que ele autorizou? Ele autorizou espécie uma CPI em relação à sua mulher. Fizeram uma vistoria em relação à sua mulher e não acharam nada. Aí César disse a seguinte frase: a mulher de César não deve ser somente honesta, ela deve parecer ser honesta. O que isso significa, irmão? Não devemos ser somente honestos. Às vezes nossa conduta é uma conduta ilibada, mas lá de fora, ou tem pessoas que desconfiam. Se ela desconfia, não serve para estar naquele cargo. Então o diácono, ele não pode ser somente honesto, ele tem que parecer ser honesto. A segunda qualificação, não deve ser de língua dobre, ou seja, homem de duas palavras. Homem que fala agora e que sustenta a sua palavra. Lá em Mateus capítulo de número 5, versículo 37, Jesus, lá no sermão, ele diz bem assim que o falar do crente deveria ser sim, sim, não, não. E o que passasse disso era procedência maligna, que não deveria jurar nem pelo céu, nem pela terra. É pecado jurar? Não. Porque quando o cidadão chega a jurar por alguma coisa, é porque a sua palavra já não tem mais peso. A sua palavra já não tem mais valia. Então, nós temos que ter bastante cuidado com esta recomendação. O diácono tem que ser um homem de uma só palavra, não dado a muito vinho. Lá nós vemos que o bispo, ou pastor, ou ancião, ele não deveria ser dado a muito vinho. E aqui, pode então beber então um pouquinho de vinho, professor Renato? Não. Por que ele está falando aqui muito vinho, que não deve ser dado a muito vinho? Porque as qualificações de um pastor, por ele assistir, por ele ser um assistente na área espiritual, ele deveria ter mais qualificações de que o diácono, que deveria assistir na área material, ou seja, servir à mesa. Então, é somente isso que a Bíblia está dizendo. Paulo também recomendou a Timóteo, irmãos, que separasse homens vocacionados, homens que realmente tivessem amor pela obra, mas só isso não seria suficiente.
se Deus não tivesse chamado, se Deus não tivesse vocacionado. Mas que nesta lição de domingo você possa ter coragem de aplicar esta lição e também de encorajar aquelas pessoas que têm a sua função e não está exercendo, a partir de agora exercer. Porque eu ainda não achei. Se você achou, você manda um e-mail para mim, você telefona para mim, ou até faz um comentário em relação a esse vídeo. Eu não achei ainda ninguém que diz bem assim, que já foi consagrado, e após ser consagrado diz bem assim: ixi, a partir de agora eu descobri que eu não tenho a vocação de pastor. Não existe. Sabe por causa de quê? Porque hoje o cargo de pastor é um cargo de status. Perdão pelos pastores que hoje têm, pastores honestos. Eu não vou citar aqui os pastores que eu tenho amizade. Não, porque eu correria o risco de errar o nome de alguns ou até mesmo de esquecer. Mas nós temos muitos pastores honestos, pastores que têm a vida em consagração, pastores que realmente foram chamados por Deus, vocacionados por Deus, que têm amor pela obra, amor e paixão pelos perdidos, pelas almas sem Cristo, que realmente estão pastoreando. E deixa trazer também aqui uma orientação, que quando a pessoa ela é chamada por Deus, ela cai na graça do povo. Quando Paulo separava, quando Paulo recomenda a Timóteo, a ninguém impõe a mão precipitadamente, ele estava querendo dizer o seguinte: o fato de impor as mãos, o ato de impor as mãos, nada mais era de que transferência de autoridade. Mas agora eu não consigo transferir uma autoridade para aquele que não tem, porque a autoridade ela vem de cima, a autoridade ela vem do alto. Eu posso levar, um certo pastor disse uma vez uma frase: a gente consegue botar um defunto de pé, mas fazer ele andar não consegue. Você consegue dar a carteira de obreiro para o cidadão, a carteira de pastor, a carteira de diácono, mas fazer ele pastor você não consegue, porque a chamada ela vem de cima, a vocação ela vem de cima, ela vem do alto. Que Deus em Cristo vos abençoe e que você tenha uma boa aula neste domingo, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.